Eu vi o meu primeiro R$ 1.000.000 na conta bancária aos 32 anos de idade. E eu não herdei isso dos meus pais, eu não ganhei na loteria. Eu segui um plano específico quando todo mundo falava que isso era impossível. Se você ainda não tem R$ 1.000.000 na conta, você precisa parar de ouvir conselhos de quem nunca chegou lá. Inclusive os seus pais, que dizem para você precisa fazer isso, ou não faz isso que não dá dinheiro. Algumas pessoas que não me conhecem acham que eu consegui isso com a ajuda da família. E eu entendo a desconfiança. Mas a verdade é que eu comecei tudo do zero com essas 7 estratégias que eu vou te falar nesse vídeo. Se você quiser conhecer o método real de quem chegou lá sem herança, sem fórmula mágica, sem atalho, eu peço para que você me dê alguns minutos do seu tempo e fique comigo até o final desse vídeo. A primeira coisa, eu ignoraria os conselhos de quem não tem pelo menos R$ 1.000.000 na conta. Porque pensa comigo, se você precisa fazer uma cirurgia, você deitaria na cama do hospital, da sala cirúrgica, com um médico que talvez é a primeira vez que vai fazer uma cirurgia e você é a cobaia disso? Provavelmente não. Ou, com certeza não. Agora, por que você seguiria conselhos financeiros de quem nunca alcançou um resultado expressivo como esse? Essa pessoa provavelmente não tem o caminho para chegar lá. Ela não sabe quais são as estratégias, o passo a passo, porque ela nunca chegou. Então, para alguém conhecer qualquer coisa, precisa pagar o preço de aprender caminhando, seguindo o caminho. Então, quando você pensa em seguir conselhos, você precisa ouvir pessoas que já chegaram lá, que já tiveram o seu primeiro milhão ou até mais. Talvez aquela pessoa que já ganhou vários milhões, então para ela já é fácil, ela já sabe quais são as estratégias necessárias para chegar nesse resultado. Então ouvir essas pessoas é fundamental e deixar de ouvir pessoas que não chegaram lá também. Então isso é muito importante para você mudar os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas estratégias. Quando você passa a ouvir pessoas que tiveram resultado e não ouvir pessoas que não chegaram lá, a sua vida muda, porque você está inserido num ambiente, muitas vezes só mental, quando você busca um livro ou um vídeo na internet, de quem realmente consegue passar esse ensinamento para frente, de quem consegue realmente com propriedade te mostrar o caminho. Segunda coisa, eu não me importaria com a opinião dos outros sobre mim. E eu falo isso com experiência própria, porque ao longo da minha jornada, eu ouvi gente falando bem de mim, falando mal, me criticando, me julgando, e eu sei que eu tenho os meus defeitos. E hoje eu reconheço, e hoje eu me aceito. Apesar desse trabalho constante que eu tenho feito comigo para melhorar, eu aceito os meus defeitos. Porque foram as qualidades e também os meus defeitos que me fizeram chegar lá, que me fizeram construir algo sólido. Talvez essas pessoas que criticam, que julgam, elas gostariam de estar lá naquele lugar, de ter o resultado que alguém que chegou lá teve. E por isso que elas acabam criticando. Muitas vezes não por mal, mas porque elas nunca tiveram essa experiência da caminhada, da jornada. Então elas não estão nesse nível de consciência para entender exatamente como é que é ter que lidar com essa responsabilidade, ter que errar e continuar em frente, passar por obstáculos. Então quando alguém critica, alguém julga quem está nessa posição, esse alguém muitas vezes está colocando um olhar de quem não tem experiência em si naquela situação e julgando, criticando quem tem realmente coragem de fazer acontecer, de ir lá, mesmo errando, assumindo o seu erro e seguindo em frente, se aceitando naquele processo.
Então, não se importar com o julgamento, com a crítica que vem de todos os lados, com as risadas muitas vezes dos amigos, os pais dizendo: filho, você já pensou em parar, em desistir, em fazer uma faculdade, e em cursar uma profissão ou seguir uma profissão que é bem paga? Sei lá, talvez um advogado, um médico. E não tem nada de errado nessas profissões. O ponto é, a gente consegue chegar no primeiro milhão fazendo muitas coisas. Não é apenas essas profissões que são bem vistas no mercado hoje. A gente pode começar do zero, sem ter ajuda financeira da família e construir negócios de sucesso em várias áreas, em vários segmentos. Porque não é o segmento ou o mercado. É você, é a primeira pessoa responsável por alcançar algo bom ou responsável por não estar alcançando o objetivo que tanto deseja. A terceira coisa, eu começaria hoje, sem esperar o momento ideal. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu tinha 20 anos de idade. Naquele momento, eu tinha muita coragem e um grande sonho. E eu não tinha habilidade de venda, vendia um serviço que eu não sabia como eu ia entregar, mas eu tinha vontade de aprender para entregar num segundo momento. Então, eu aprendi ao longo da minha trajetória a vender esses serviços e entregar esses serviços, o que eu tinha prometido para o cliente. Eu aprendi questões relacionadas à parte financeira, a contratação do meu primeiro colaborador. Então eu fui aprendendo conforme eu ia caminhando, e isso é muito importante. Então, você precisa pensar que esperar o momento ideal, o momento certo, não, agora eu estou 100%, é exatamente agora que eu vou começar, é uma ilusão. Porque você vai estar pronto somente no momento que você realmente começar a colocar a mão na massa, começar a aprender fazendo. Então pode ser que você faça um curso, uma mentoria, leia um livro. É importante, porque esse conhecimento vem para tornar você mais consciente. Talvez até mesmo te dê um método, um passo a passo. Mas você só vai aprender de fato quando você fizer, entrar em campo. Então isso é importante, é entender que você não precisa estar pronto 100% para começar. E quanto antes você começar, de preferência agora mesmo, hoje mesmo, melhor. Quanto antes você começar, melhor. A quarta coisa, eu começaria desenvolvendo habilidades de marketing e habilidades de vendas. Por quê? Essas são as habilidades fundamentais para quem quiser construir qualquer negócio, seja na área de serviços, seja ter produtos. E talvez o caminho mais indicado para quem está começando do zero a chegar no seu primeiro milhão é empreendendo de alguma forma. E o que é o empreender? É vender algo, vender o seu tempo, vender um produto. Até mesmo se hoje você trabalha numa empresa e é CLT, você precisou vender para essa empresa as suas horas e ela te paga um salário no final do mês. Então todo mundo em algum contexto é vendedor, e aprender essas habilidades de vendas é fundamental. Hoje mesmo eu recebi aqui no meu canal um comentário em um dos vídeos onde a pessoa me perguntava o que eu achava dela começar vendendo balinha ou chocolate no farol, na sinaleira. Se ela conseguiria realmente aprender habilidades de vendas desta forma. Aí o que eu respondi para ela? É óbvio que sim. Quem tem coragem hoje de ir numa sinaleira vender bala, vender água? Quem tem coragem vai estar enfrentando os seus medos, o medo do julgamento, da rejeição, de ouvir o não, e vai estar aprendendo habilidades de comunicação, porque vai ter que ser persuasivo lá, vai ter que ser bem comunicativo, alegre, positivo. Vai precisar escolher bem o produto, não é qualquer produto que vai vender, vai precisar precificar. Então isso é importante na parte do marketing, na parte da venda, aprender a precificar aquilo e comunicar tudo isso. Então é óbvio que vender bala
na sinaleira ou vender qualquer coisa é muito bom para a pessoa desenvolver essas habilidades. Então você pode estar pensando, o que eu vou fazer para aprender isso? Você pode vender algo como essa pessoa está inclinada a fazer numa sinaleira, pode vender o seu serviço para alguma empresa, alguma habilidade que você tenha, pode vender algum produto. Então, existem várias formas de desenvolver essa habilidade e ela é fundamental para quem quer realmente chegar nesse primeiro milhão e mais na conta bancária. É fundamental. A quinta coisa que eu faria é, com essa venda inicial desses produtos, desses serviços, você pode estar vendendo suas habilidades, eu começaria a acumular dinheiro. Acumular dinheiro e começaria a investir esse dinheiro em alguma aplicação, por exemplo, de renda fixa, com baixo risco e com liquidez, para que você possa ir acumulando esse dinheiro, essa parte financeira, e possa investir em novos passos dali para frente no futuro para construir ainda mais riqueza. Então, quando você tem uma habilidade e você vende essa habilidade para o mercado, você começa a ser remunerado com isso. Eu fiz exatamente isso no meu primeiro negócio. Eu vendia projetos na casa de 5 mil, de 10 mil reais, e com o dinheiro que eu recebia, eu acumulava esse patrimônio financeiro. O sexto ponto, com esse dinheiro que eu iria acumulando, eu criaria produtos digitais, principalmente, próprios, para vendê-los na internet. E também no mundo físico, offline, por telefone, por WhatsApp, presencialmente, muitas vezes, é possível também, mas eu venho desse campo do digital. Então, eu acumularia esse dinheiro inicialmente para poder investir em produtos, em estrutura e poder, através de produtos, escalar esse meu faturamento. Porque sim, é possível escalar com serviços, mas se você tiver algum produto para também apoiar nesse processo de escala, é melhor ainda. Porque quando você tem a venda do serviço, você precisa vender suas horas ou contratar gente e vender a hora de outra pessoa. Quando você tem produto, principalmente o produto digital, você produz esse curso, esse livro, esse vídeo uma única vez e você vende várias vezes isso para o mercado, com o mesmo custo de produção. Então você consegue escalar isso com serviços e com produtos. O sétimo e último ponto, eu investiria 90% dos meus lucros nas minhas empresas, em aplicações financeiras. Apenas 10% dos meus lucros eu realmente usaria para viver minha vida, para fazer uma viagem, comprar uma roupa, daqui a pouco comprar um carro. Então, foi exatamente o que eu fiz ao longo de vários anos na minha vida. Eu sempre gastei muito menos do que eu ganhava. Então, geralmente era de 10 a 20% do que eu ganhava, eu gastava para viver. E eu vivi uma vida boa, mas eu abri a mão de muita coisa. Eu fui comprar meu primeiro carro de luxo, eu tinha lá pelos 35, 36 anos, eu já tinha milhões de reais na conta bancária. Então você precisa entender que investir o dinheiro que você ganha num primeiro momento é uma das coisas mais inteligentes para você acumular esse dinheiro e fazer com que esse dinheiro trabalhe para você numa aplicação financeira ou até mesmo seja investido ou reinvestido dentro do seu próprio negócio para dar tração, para crescer. Então o pensamento é usar o que você ganha, os seus lucros, para você reinvestir isso e fazer com que o dinheiro crie uma atração maior ainda, que o dinheiro crie mais riqueza para você. E aí você deixa por um momento de gastar esse dinheiro com coisas. Você investe esse dinheiro no seu negócio e na multiplicação desse seu patrimônio. Essa talvez é uma das lições mais importantes que eu tive no meu processo de enriquecimento. É muito importante você ter essa inteligência financeira.
e aprender a abdicar da recompensa, das coisas, muitas vezes de uma viagem, num primeiro momento, numa primeira fase do seu negócio, para conseguir construir e reinvestir e multiplicar o teu patrimônio. Se você assistiu até aqui, é porque você está nessa jornada junto comigo e junto com outras pessoas. Então comente aqui nesse vídeo rumo a 1 milhão para eu saber. Outra coisa, se esse vídeo fez sentido para você, eu vou deixar aqui no final uma recomendação de outro vídeo que eu gravei aqui no meu canal, onde eu falo sobre os 11 erros que eu evitaria se eu quisesse me tornar milionário antes dos 30.